Bom, queria também começar agradecendo ao Alex, ao Felipe, por estar aqui, dessa vez aqui nesse lado. Ano passado eu estava aí, saí impactado com o que eu vi, sobretudo com as possibilidades de nós construirmos alianças, né, e mantermos esse diálogo. E aqui estou, dessa vez, agora com uma responsabilidade de estar aqui falando em nome... em nome dessa instituição aqui, mas evidentemente nós não estamos sós. Acho que o que a Patrícia, o que o Luiz, que tantos falaram aqui, a Embrapa aqui presente, tantos movimentos, tanto atores individualmente, fazem parte desse esforço que nós estamos fazendo para construir uma agenda de competitividade e sustentabilidade para os pequenos negócios do Brasil, para termos uma atividade empreendedora, inovadora e sustentável, para colocar o pequeno negócio dentro desse movimento de uma agroalimentação mais saudável. Acho que é desnecessário aqui percorrer, né, aquilo que o Gerd tratou com tanta competência e com tanto carinho, cada pedaço dessa evolução da agricultura ao longo de milênios, né, quase 12 mil anos, né, desde que nós adquirimos a capacidade, né, e potencializamos a nossa capacidade predadora de sistemas nativos, né, a partir da força motriz, a partir de artefatos, de equipamentos, a partir da força da química, dos fertilizantes, da agroquímica, depois no século XX com a força da gestão, que transformou o agronegócio, né, em um negócio também adotando as mesmas competências de outros negócios, e, mais recentemente, a força do digital, que faz com que a agricultura também hoje viva uma inflexão importante, né, rumo a isso que nós esperamos todos aqui, rumo a uma sustentabilidade competitiva e uma competitividade sustentável. Vocês viram que o título que me deram era Agro, Eco e o Negócio. Portanto, uma equação, assim, um aparente paradoxo, e eu também, como Andoni, gosto de paradoxos, vou falar por quê. E aí, o que eu vou tentar aqui é, de alguma maneira, estabelecer um diálogo entre esse eco e o negócio, que é o que a gente faz. O Sebrae apoia pequenos negócios em todo o Brasil. No ano passado, nós atendemos 5,3 milhões de pessoas, negócios e empreendedores, estudantes, professores, né, atores locais em busca de melhoria do padrão de gestão. Portanto, eu não vou abordar isso aqui, porque já foi muito bem abordado, mas se nós olharmos nessa evolução do agro, nós vemos também uma evolução na forma como a gente foi mudando nossos hábitos alimentares, as nossas dietas, aquilo que a gente utiliza, né? E aí acho que a belíssima história que o Yuval Harari apresenta no Homo Sapiens, né, enquanto nós descobrimos o fogo, dominamos o fogo e nos tornamos uma raça de cozinheiros, né? O fogo tem deu essa possibilidade, mais uma força para que nós pudéssemos, então, dominar a natureza e, nesse sentido, ampliar a nossa capacidade de predação, mas também de produção. O agro nós tratamos, e aqui também não vou elaborar, porque outros já fizeram com muita competência, né? O agro, no nosso entender, é muito mais do que alimentos, ele é bioeconomia, né? Ele é uma produção de biomassa animal e vegetal que tem diversas possibilidades, e é nesse sentido que nós trabalhamos não apenas a cadeia agroalimentar, mas o agro no sentido mais amplo. Também tratamos não apenas um elo determinado da cadeia, cada vez mais integramos tanto a produção primária, como a transformação, como a industrialização e até o food services, que são o varejo ou aqueles que utilizam supermercados, aqueles que vendem alimentos. Então, nossa abordagem para o setor do agro, ela tem essa perspectiva integrada. Eu sou engenheiro agrônomo e uma das primeiras epifanias do reconhecimento de que a agricultura e nós humanos somos realmente predadores é quando eu venho da região litorânea do Nordeste, uma das mais destruídas, quase mais de 95% pelo menos da cobertura vegetal da Mata Atlântica desapareceu. Hoje são fragmentos dessa Mata Atlântica.
enquanto o Cerrado tem 50%, a Mata Atlântica já se foi. E ver que essa biosimplificação, ela representa, né, nesse processo de transformar cobertura nativa em uma só monocultura, né, talvez uma das maiores transformações que o agro conseguiu fazer ao longo dessa história. Essa biosimplificação, ela vem acelerada também por outros fatores, né? Davos, essa semana, está discutindo as mudanças climáticas e os efeitos e os riscos dessas mudanças climáticas sobre a biodiversidade e, sobretudo, sobre os sistemas agroalimentares e, portanto, a possibilidade de nós termos uma crise alimentar nos próximos anos. Essa biosimplificação não significa simplesmente a remoção da diversidade, a transformação das paisagens, a simplificação dos ecossistemas. Ela é tão violenta e avassaladora que ela atinge a biocenose do solo. Talvez uma das, juntamente com o microbioma, a biocenose do solo é uma das diversidades mais importantes para que nós possamos fazer um sistema agroalimentar sustentável. Essa biosimplificação tem efeito sobre a nossa dieta. Já foi dito aqui, né, que nós estamos cada vez empobrecendo mais a nossa dieta. 75% da alimentação humana depende apenas de 12 espécies vegetais e 5 animais. E 60% do intake calórico, da ingestão calórica, está baseada em 3 grãos. Portanto, a biosimplificação, o processo de expansão do agro, tal como nós vimos, ele tem efeitos diretos na nossa dieta e em nós mesmos, né? Porque se nós somos o que comemos, pergunta fundamental, o que nós somos, afinal? Nós pensamos que somos só seres humanos, Homo sapiens sozinho. Mas cada vez mais se descobre que nós somos muito mais do que apenas Homo sapiens. Nós temos pelo menos 2,5 kg de bactérias e fungo no nosso organismo, e vírus, que tem uma função vital importante. Não por acaso, a mais recente onda de alimentos no mundo, elas estão baseadas nos fermentados, nos kefirs, na redescoberta dos iogurtes, dos lactobacilos, né, dos kombuchas. Não por acaso, é porque nós descobrimos que todo esse empobrecimento que o agro biosimplificador vinha fazendo tem um efeito direto sobre o nosso humor, a nossa inteligência, as doenças autoimunes, etc. Portanto, de um impacto que nós precisamos dar conta para saber que, mesmo dentro do nosso organismo, né, sem falar na contaminação, essa biosimplificação está nos transformando. Mas é claro que esse agro, baseado em pesquisas e na capacidade técnica e gerencial, triplicou a produção nas últimas 5 décadas. E nós, enquanto que a população mundial apenas duplicou. A grande pergunta é, conseguiremos, nessas próximas décadas, manter essa condição de ocupação horizontal dos territórios, né? Avançando um pouco mais sobre o Cerrado, sobre a Amazônia, Mata Atlântica já não podemos mais nem falar porque ela desapareceu, outros ecossistemas, as savanas africanas, etc. Evidentemente que não. É por isso que esse diálogo estabelece aqui a condição de nós repensarmos esse modelo para que nós possamos ter uma agricultura, um agroalimentar competitivo. O Brasil, mais uma vez, vai bater recorde. 237 milhões de toneladas de grão estão esperados nessa safra de 2019. Portanto, graças à pesquisa agronômica, e aqui temos representantes da Embrapa, nós fomos capazes de resolver, pelo menos do ponto de vista da quantidade, um problema fundamental da subsistência e da segurança alimentar. A grande pergunta, e a primeira pergunta é, o agro é eco? Eu que fiz o meu mestrado sobre sistemas agrícolas comparados, né, digo que ele precisa ser eco, precisa integrar a racionalidade da agroecologia, né, mesmo que, como foi dito aqui pelo colega da agricultura familiar, né, por mais insustentável que seja um sistema agrícola, um agroecossistema, ele tem sim uma condição da metodologia, da abordagem agroecológica, fazer pelo menos uma análise dos seus paradoxos. E essa é uma questão importante. E o primeiro paradoxo é, sim, eu produzo muito, sim, eu tripliquei a produção de alimentos no mundo, mas
restam 821 milhões de pessoas, e a FAO mostra que houve um crescimento de 2016, 2017, 2018 no mundo de pessoas passando fome. Como já foi dito, nós temos uma quantidade enorme de pessoas subnutridas, malnutridas e, do outro lado, 2 bilhões de pessoas, pelo menos com sobrepeso e obesidade. É importante nós analisarmos a partir do prisma da agroecologia, porque nós vamos ver que a pegada hídrica dos sistemas atuais ela é insustentável. Do ponto de vista econômico, não será mais possível você sustentar esses modelos que são intensivos em água e também em energia, porque eles não serão competitivos sob pena de nós termos que ficar trocando em permanência os sinais das políticas que subvencionam, através das safras, dos planos safras, esse modelo, né? Nós gastamos em alguns produtos 20 vezes mais caloria para produzir do que uma caloria que é consumida. Portanto, é um sistema que tem também, do ponto de vista de qualquer racionalidade econômica, de gestão, né, limites. Do ponto de vista de insumos também, ainda que os avanços enormes foram feitos na agricultura de precisão, para que a gente possa ter cada vez mais uma capacidade de inteligentemente utilizar insumo, água e energia. Mas o fato é que, aliado a essa condição de desbalanço, né, hídrico, energético, né, nós temos também, aqui foi relatado, que cerca de 1/3 dessa produção ela é desperdiçada. Quer dentro da própria propriedade, no processo de transporte e armazenamento e na transformação. Por isso é muito bom ver já a liderança de chefes e cozinheiros no mundo inteiro, e aqui eu vejo, né, o chefe do Corrutela, que é um restaurante que foi reconhecido como um dos mais sustentáveis da América Latina, pelo que eu soube. É bom ver que um modelo de negócio de setor do agroalimentar é capaz de já estabelecer como um paradigma de entrada da sua competitividade a condição do aproveitamento integral de tudo que é consumido. Então, esse agro, se não ele deve ser agroecológico, ou ter uma capacidade de fazer uma inflexão, porque se não é o caminho, pelo menos é um caminho para que a gente tenha condição. Nós sabemos que é impossível dar um cavalo de pau, né, fazer uma meia volta, né, num transatlântico que há décadas e décadas tem caminhado para uma condição perdulária de produtividade, né, porque não é fácil. Nós temos, sim, responsabilidades planetárias, o próprio país, né, nós temos que, pouco a pouco, ir ajustando esse paradigma. Porque se ele é um negócio, né, e fora de uma agricultura de subsistência para autoconsumo, nós, do SEBRAE, porque trabalhamos com a perspectiva de negócio, queremos sim que a agricultura familiar, que a agricultura dos quilombolas, que os próprios povos indígenas possam chegar ao mercado com condições competitivas, com embalagem, com a condição que foi colocada aqui também pela Patrícia, né, com rastreabilidade, para que nós possamos aproveitar uma grande inflexão que já começa a despertar o interesse de Davos. Essa semana também em Davos, né, uma grande discussão, e o estudo que a Oxford University fez, Meat, The Future, vale a pena ler. Eles já sabem que nós não vamos mais querer comer ovos de galinha infelizes. E por não querermos mais comer ovos de galinha infelizes, grandes corporações estão fazendo já mudanças em seu programa de utilização de produtos, né? A capa da Isto é Dinheiro desta semana mostra uma atenção a esta chamada revolução vegana, né? Então, para nós, esse diálogo que é aqui estabelecido no fruto, né, e os diferentes estudos que estão aí colocados, mostra que sim, é possível nós produzirmos, né, de maneira competitiva, olhando para esse mercado, né, introduzindo inovação, para que a gente possa, sem dúvida, à luz dessas pesquisas, né, ter um processo produtivo agroalimentar com saudabilidade, com histórias para contar, né, com compartilhamento de valor ao longo da cadeia.
né? Chefe Andoni aqui, pela manhã, colocou. É insustentável alguma cadeia que ela não tenha um shared value ao longo dos seus elos, né? É insustentável, se não no curto, mas no médio e longo prazo é insustentável, né? Então, o que nós fazemos? Como uma instituição que oferece treinamento, capacitação, sensibilizações, que atua junto com entidades como o que a Luísa apresenta, essas questões que foram colocadas de legislação, por exemplo, né? Conversava com o João Meirelles, que está por aí, né, que deve estar intervindo aqui nesse seminário, sobre a questão do mel das melipônias, quer dizer, essa regulamentação que foi feita para a APS, né, que impede que, com o teor de água que tem nos méis, né, de abelhas nativas, você tem a dificuldade, vai ter que, né, evaporar, o que dá uma condição também de shelf life, de conservação maior, mas são questões como essa que nós também atuamos de maneira integrada. O que é que a gente vem fazendo? E aqui, rapidamente, alguns exemplos, né? Mencionei o mel de melipônias, das abelhas nativas, mel de apis, né? Trabalhando também com queijos. Sim, o Brasil está virando um país dos queijos. Nós estamos vendo modelos de negócios sendo formatados, pequenas queijarias. O Teta Bar em Brasília é um bar centrado no queijo, honra essa produção de qualidade de queijos do Brasil. Portanto, sim, nós estamos virando um país de queijo, e graças a chefes, a cozinheiros, a todos que se engajaram na luta pelo reconhecimento da possibilidade de você transitar com queijos artesanais do Brasil, nós vamos poder hoje comer aquilo que apenas um determinado grupo de brasileiros tinha o privilégio de comer. Com a cachaça, a mesma coisa. Nós que já tivemos vergonha de tomar cachaça, hoje temos mais de 500 microdestilarias e destilarias no Brasil, com 4.500 rótulos, né? Café, a commodity, uma das grandes commodities. Também outro setor, outro produto que a gente vem trabalhando e com o apoio de baristas, de chefes, introduzindo aí, entendendo melhor o consumo de café dessa terceira onda, dos formatos das cafeterias de terceira onda, aproveitando a experiência também internacional. E hoje temos mais de 300 mil produtores, pequenos produtores, dos quase 330 mil produtores de café no Brasil, o maior produtor de café do mundo, também participando. Pequenos negócios, com embalagem decente, com café de excelente qualidade, premiados. Ontem e hoje falamos de pirarucu. Pirarucu é essa espécie que é um fóssil vivo. Quando nós enfrentamos esse desafio, Alex, há mais de 10 anos atrás, nós tínhamos dificuldade, porque vários estados brasileiros estavam tentando estabelecer um processo criativo de criação de pirarucu. É de uma biologia muito complexa, de uma reprodução muito complexa, dieta complexa, manejo difícil, né? E para que nós passamos quase 10 anos para poder ter agora algum encadeamento que tenha uma certa sustentabilidade competitiva, né? Mas ainda estamos longe do potencial que outras tantas espécies de peixes brasileiros podem apresentar. Aqui, de novo, o que nós vimos, inclusive, de um produto de excepcional qualidade como o pirarucu nas feiras de grande parte do Brasil, nos dava muita pena, ainda que fosse até saboroso, um certo processo de aquelas mantas defumadas e tal. Mas o que nós estamos vendo hoje de produtores, de criadores, podendo entrar nesse encadeamento de maior valor e, portanto, viverem com melhor dignidade nas suas regiões, nos dá muita satisfação. Aqui também, a indicação geográfica como uma possibilidade de rastrear essa qualidade, essas histórias, de criar novos sentidos para um país que se desconhecia até pouco tempo. Há muito pouco tempo o Brasil desconhecia açaí, desconhecia tapioca, desconhecia pão de queijo. É muito recente, se vocês olharem na nossa história, que nós estamos comendo nós mesmos, né? Nós estamos comendo comida de nós mesmos, é muito recente, né? Eu que venho do Nordeste, me lembro, a minha dieta, com a dieta, por exemplo, do meu sogro, que era paulista, meu ex-sogro, que era paulista, tinha diferenças enormes naquilo que a gente aprendeu a comer. E aqui as IGs permitem que a gente consiga ver esse Brasil tão diverso, aprendendo também com as experiências internacionais, com as indicações geográficas.
os festivais gastronômicos, o agroturismo, cada vez mais pessoas viajam para comer, né? E o caso do Brasil, como exemplo, o Brasil é um biopaís, é um país em que a natureza tem tanta força que o World Economic Forum coloca o Brasil como o primeiro lugar em termos de destinos aonde os turistas conseguem enxergar a natureza como sendo o principal atrativo. Se nós conseguirmos fazer com que outros países já fizeram, né, exemplos estão sendo já empreendidos em todo o Brasil, como Mesa, eventos que Alex lidera e tantos outros cozinheiros no Brasil, Tiradentes, etc. Nós vamos, pouco a pouco, mostrar que o Brasil tem uma gastronomia capaz de atrair, per si, né, turistas do mundo inteiro, né? Nós tivemos, no ano passado, 1,3 bilhão de pessoas que se deslocaram entre fronteiras. O Brasil só recebeu, de novo, 6,6 milhões de turistas internacionais, enquanto que países pequenos, porque conseguiram, né, aproveitar a sua biodiversidade como o Peru e colocá-la ela na prateleira. Hoje nós temos o Peru disputando aí entre os destinos mais atrativos do mundo. E aqui, para concluir e entrar nessa parte final do diálogo, nós temos sim há algum tempo conversado com cozinheiros, com pesquisadores, com pessoas que lidam com a biodiversidade. Cozinheiros porque eles foram capazes de nos ajudar a tirar do nada produtos que não tinham um valor agregado e colocar hoje em cardápios de restaurantes do mundo inteiro. Eu tive in situ, agora em São Francisco, Alex, em janeiro, e fiquei muito orgulhoso de saber que o dadinho de tapioca é o único que ficou no cardápio desde a abertura do restaurante. Dadinho de tapioca hoje está em Portugal, está na Espanha, está em muitos lugares. Um toque de mágico criativo do nosso querido Rodrigo. Mas também outros produtos que foram, através de mão de chefe, valorizados e geraram renda ao longo da cadeia. A formiga, a saúva. Imagina que o Brasil, há anos atrás, imaginava que ou acabava com a saúva, ou a saúva acabava com o Brasil. Hoje, o que está claro, né, com esse belíssimo trabalho, e ali a tua assinatura, né, que ou o Brasil salva a saúva, ou o Brasil salva outras saúvas, né, ou nós não vamos poder salvar o Brasil, né? É fundamental que a gente tenha uma competência, né, desse enriquecimento que é lidar com essa biodiversidade para poder agregarmos valor. Aqui também, numa visita recente aos Estados Unidos, vi que formigas, quase que um valor de caviar, sendo vendida em lojas de delicatessens, etc. Nós vimos aqui, né, toda manhã, né, que nós somos desafiados a poder olhar para essa diversidade, né, e aqui é a barraca da Dona Carmelita, lá no Ver o Peso, né, olhar para essa diversidade e ter uma capacidade de lê-la, de interpretá-la, de gerar valor, né, para todos, né, para a humanidade, se possível. Fiquei muito feliz de ver em diversas contribuições, né, que, sim, nós estamos vivendo um paradoxo da superprodução e da fome, um paradoxo da biosimplificação diante de uma biblioteca tão vasta como essa. Mas acho que são diálogos como esse aqui, que o Fruto estabelece, que a gente pode explorar, como o Andoni falou pela manhã, os limites desses paradoxos, as fronteiras desses paradoxos, testar esses limites, né, explorar eles de forma inteligente, né, sem medo de enfrentarmos o pensamento divergente. Falávamos há pouco sobre isso, quer dizer, é importante que esse fruto também traga algumas pessoas que nos demonstrem que há outras perspectivas para aquilo que a gente, às vezes até de maneira, na tentativa de ser hegemônico na narrativa, coloca como verdade. Por isso que essa riqueza desse debate permanente, um debate que vai nos possibilitar, pouco a pouco, poder ler essa biblioteca, né, e trazer valor, trazer oportunidades de negócio, trazer sentido. E, quem sabe, na perspectiva dialógica que foi proposta ao longo desse dia, nós podemos resetar os nossos mindsets, resetar a nossa mente, o nosso cérebro, ressensibilizar-nos na capacidade de voltar a sermos seres sensíveis, que foi empobrecendo ao longo desse processo de biosimplificação. Nós nos colocamos, né, aliados dessa plataforma, Alex, e junto com vocês e tantos aqui, para permanecer dialogando. Se foi possível, através de uma narrativa sobre árvores migratórias,
de um diálogo entre judeus e palestinos. Fazer um casamento de corujas, como a gente viu pela manhã, né? Imagina com a força que nós temos de narrativas aqui presentes. Eu estou seguro que logo, logo, né? Assim como eu, que descobri somente no ano passado a Mutamba, que vocês ponham na sua lista das 1000 coisas a comer antes de morrer. Muito obrigado.